A primeira coisa que nós fazemos no nosso seguimento a Jesus, ainda mais nesse mundo que nós estamos, é largar o pecado. O pecado, principalmente o pecado mortal, ele tem que sair da nossa vida. Pouco tempo aí eu atendi, um rapaz, ele veio, começou a conversar comigo, aí a vida dele não estava muito assim correta, não estava muito boa. Ele queria até se confessar, mas na hora que foi eu vi que não dá para confessar, porque ele precisava dar uma resposta. Porque não adiantava ele se confessar simplesmente por se confessar. Ele precisava demonstrar que amava Jesus. E a única forma de ele amar Jesus era retirar algumas coisas da vida dele. Bem, a primeira que ele retirou foi que ele estava com cocaína, estava com droga. Ele disse que estava ali no bolso dele, que ele não aguentava mais aquela vida, ele queria até me entregar, me dar aquilo ali. Eu fiquei na hora assim, perguntando o que é que eu vou fazer com isso aqui, né? O que é que eu faço? Aí eu me lembrei dos seguranças daqui, e graças a Deus um dos seguranças passou, aí eu disse, então entrega para ele. Primeiro eu tinha dito para ele, joga no lixo aí, né? Depois eu disse, então entrega lá. Aí chamei o segurança veio, pegou e levou para dar um fim. Eu ainda até olhei assim, porque eu nunca tinha visto aquele negócio. Eu disse, como é que é esse negócio? Eu olhei assim, um negócio meio triangular, que ali fica o pozinho, né, que agora enfia no nariz. Nunca tinha visto aquilo. Aí deu fim. A outra situação, essa daqui para ele tudo bem. Ele disse que ele ia largar, né? Mas você sabe, quando é vício, tem que ter muita força de vontade. A outra é que ele estava convivendo com uma mulher que não era esposa dele. E essa mulher, ela estava lá com um outro padre conversando, né? Aí depois ela veio, aí quando ela saiu, eu disse, chama ela. Aí eu expliquei tudo para ele, dizendo para ele, olha, você na verdade não pode ficar com ela não, porque ela é casada com outro homem. Diante de Deus, a esposa, o esposo dela é o outro, não pode ser você. Você está entendendo? Ele disse, eu estou entendendo. E aí, o que é que você vai fazer? Aí chamei ela, disse, chama ela. Aí vim e expliquei tudo também para ela, porque os dois sentaram. Disse, olha, vocês precisam resolver isso na igreja. Enquanto isso não for resolvido, vocês não podem nem dar um beijinho. É adultério por parte dela, porque ela é casada. Até que a igreja não declare esse casamento nulo. E os dois ali, né? Aí eu falei, e aí? Vocês estão dispostos a viver como amigos até que se resolva essa situação? Aí os dois se olharam para mim e deram uma risadinha. E naquela risadinha eu já vi tudo, dizendo, aqui não dá certo não. Porque ali está o que está ali dentro, a questão ali que está, é a salvação dos dois. Tanto que eu disse para ele e para ela, olha, se vocês continuam nessa vida, porque isso aqui é adultério, nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos. Você sabe quanto tempo de vida vocês têm? Não sabemos. Então, vai que você morre nessa situação. É adultério. Eu disse, o primeiro que morre não se salva. Quantas vezes a gente ouve isso, né, nosso padre? Pessoas
que estão assim nessa vida errada, aí não podem confessar, porque não saiu da situação, por isso que não confessa. Tem que ter o propósito, mas se não tem propósito, não pode confessar. Em consequência disso, não tem como comungar. Aí depois, a pessoa vem e diz assim, padre, o meu marido, né, que na verdade não é marido, é um companheiro, que não casou na igreja, morreu. Eu vim aqui me confessar. Aí eu fico ali dizendo, meu Deus, o cara foi para aquele lugar pelo visto, e agora ela está livre. A vida dela levou o cara para lá, para o inferno mesmo. Aqui eu vou abrir um parêntese. Nós vivemos hoje num tempo de relativismo tão grande que as pessoas elas vão procurando justificativa para dizer que se salvou. Pegam até a própria lei da igreja e vai colocando lá, aí no final de tudo, depois de falar tanta coisa, diz que se salvou. Gente, a igreja católica e os ensinamentos de Jesus não é brincadeira. Se Jesus disse, não, Deus, né, falou, e Jesus ele confirma que não se deve adulterar. Não se deve adulterar. E se Paulo diz que a consequência dos adúlteros é o inferno, a consequência é o inferno. Não, mas aí vai procurando justificativa e vai lá, e chega no final, aí diz, está vendo? Se salvou. Ah, se salvou por causa disso, salvou por causa daquilo. Bem, se salvou porque fez isso, mas não saiu daquilo. O que impedia a pessoa de se salvar, ela não saiu. Então a situação ela tá tão deprimente que hoje é assim. Continue fazendo o que você quiser, porque no final todo mundo vai se salvar. É assim que está hoje. Então, como eu falo aqui para vocês, se realmente é assim, eu fico me perguntando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui celebrando missa? Para que eu estou gastando tempo aqui fazendo homilia para vocês? E mostrando o caminho certo? É um teatro, é uma brincadeira. Olha, o pessoal do exército está aqui, né? Deve estar ali treinando para alguma coisa, né? Porque, apesar de não ter guerra, tem que estar sempre treinando. Porque pode ser que a qualquer momento possa acontecer alguma coisa. Então, o exército, a marinha, a aeronáutica tem que estar preparado. Então, você vê aí o pessoal correndo, andando para lá e para cá, marchando, ouvindo, e aquilo todo. Mas é uma preparação. Porque pode acontecer a qualquer momento uma fatalidade, uma guerra, e os soldados têm que estar preparados. Eles não vão se preparar na última hora, tem que se preparar logo, tem que estar preparado sempre. Aí chega no final, é como se assim, não vai ter guerra não, é brincadeira, eles estão brincando, isso é teatro. A mesma coisa na igreja. Nós estamos nos preparando para a eternidade, e para nós chegarmos lá, nós precisamos amar a Deus, servir a Deus, no sentido de não permitir que tudo aquilo que ofende a Deus viva na nossa vida. E hoje está todo mundo dizendo, não, pode ficar tranquilo, mesmo que você ofenda, mesmo que você faça isso, mesmo que faça aquilo, no final todo mundo vai se salvar, porque Deus é misericordioso. Eu não acredito nisso, porque se eu acreditar nisso, eu vou viver uma vida normal, eu vou para o mundo, eu não sou padre para ganhar dinheiro não. O sacerdócio, para mim, não é uma profissão. Para eu ficar aqui brincando com vocês de vida eterna, de salvação e tudo mais, e no final eu ganho um dinheiro para comprar um carro do ano para andar por aí e conhecer o mundo. Não, eu não preciso vir para a igreja para isso. Lá fora eu faço isso tranquilamente. Burro eu não sou.
se tudo isso é uma brincadeira, e todo mundo agora se salva, e ninguém precisa, que amor é esse que nós demonstramos a Deus, se na hora do que Deus diz assim, larga isso, eu digo, eu não largo, e no final todo mundo vai se salvar? Bem, fecha o parênteses, voltemos à conversa, que eu estava com os dois. Aí eu falei para eles, olha, estou muito preocupado com a salvação de vocês dois. E pelo que eu estou vendo, vocês vão continuar nessa vidinha. Então eu estou rezando por vocês. Vou rezar a partir de hoje. Nas minhas orações eu estou que vocês precisam resolver isso. Para vocês não morrerem desse jeito. Aí no final dei a bênção e os dois foram. Continuaram a vidinha. Como eu não sou poderoso para converter o coração dos outros, né? Então, meu Deus do céu, você se sente assim incapacitado, você diz assim, meu Deus, olha, mas você sabe que eu tentei, né? Eu tentei. Porque na cabeça deles está assim. Não, mas Jesus não vai levar em conta isso aqui. O adultério, ele não vai levar em conta? Claro que ele vai levar em conta. Mas, Paulo José Augusto, você está julgando? Não, eu não estou julgando. Eu estou falando aquilo que é óbvio. E o óbvio é isso. Quem vive com mulher do outro, ou mulher da outra, e assim por diante, né? Com mulher do outro, que a gente se confunde agora, né? E quem vive com o homem da outra. E não são casados na igreja. E ainda mais se veio de um outro casamento e não resolveu a situação, você está colocando em perigo. Outra vez foi um homem que veio, uma mulher que veio e disse, 30 anos nessa vida, eu disse, minha filha, quando você vai resolver isso, pelo amor de Deus? Há 30 anos você colocando em perigo a sua salvação, você vai resolver quando, minha filha, isso aqui? Eu disse, padre, eu vou resolver hoje, graças a Deus. Eu vou chegar em casa, eu vou conversar com meu esposo, que é o companheiro. Se ele não der os passos, eu vou me separar. Porque eu não posso perder minha salvação. Mas com essa história de que todo mundo se salva, então ninguém precisa fazer mais nada, né? Fica aí todo mundo vivendo a sua vida do jeito que quer, dizendo que adora a Deus, mas que amor a Deus é esse se não largo aquilo que o ofende? Então termino mais uma vez, ou termino agora perguntando mais uma vez, tu me amas? Então se tu me amas verdadeiramente, você tem que provar esse amor. Larga isso. Resolve essa questão. Eu trouxe um problema, eu estou trazendo uma questão, e eu costumo falar muito disso, porque isso está em voga, virou normal, está tão normal que é preciso estar sempre falando disso, mas tem os outros pecados também, né? É só pegar a relação dos mandamentos. Mas é que esse daqui está em voga, está tão em voga que eu preciso estar sempre falando dele. E está tudo normal. E o pior é quando um irmão meu no sacerdócio vai lá e diz assim, tá bom, eu te abençoo. Aí abençoa o cara na vida errada. Então quando ele abençoa, não muda, aquela bênção não muda o pensamento de Deus não, hein? Como se abençoa aqui, aí Deus lá em cima diz, tá bom, tá ok, pode continuar nessa vida de adultério. Aquela bênção, o pai está dizendo assim, olha, eu te abençoo para que vocês vão para o inferno. Está abençoado. Morreu, vai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,